Oi, estamos aqui para fazer um breve vídeo sobre o tema de kernel monolítico e microkernel. Eu sou Vinícius. Eu sou o Thales. Agora vamos abordar o tema. Primeiramente, o que é o kernel? Ele faz a ligação entre o processamento de dados e os programas. Apesar de estar presente nos sistemas Windows e macOS, por exemplo, o kernel ficou mais conhecido com o desenvolvimento do Linux. Para que serve? O kernel é responsável pelas funções de baixo nível da máquina. Esses núcleos dos sistemas operacionais podem ser implementados de duas formas básicas: o kernel monolítico e o microkernel, que vamos abordar agora. Primeiramente, o kernel monolítico. O que ele é? Ele é responsável pelas funções de baixo nível, como gerenciamento de memória, gerenciamento de processo, subsistemas de arquivos, rede, suporte aos dispositivos e os periféricos conectados ao computador. A sua estrutura. Ele é estruturado em um único arquivo binário. Em modo protegido, ele possui desempenho superior nas passagens de mensagens, mas apresenta inúmeras desvantagens, como a dificuldade de alteração no núcleo e o desperdício de recursos, pois os drives de dispositivos permanecem constantemente em memória, mesmo quando esses dispositivos não estão sendo usados. Agora, algumas vantagens e desvantagens desse tipo de kernel. A grande vantagem desse sistema monolítico é o desempenho, já que a forte integração entre seus componentes lhe permite que detalhes de baixo nível do hardware sejam efetivamente explorados. A arquitetura possui intercomunicação direta e isso favorece no tempo de resposta do sistema operacional. Outra é a interação direta entre os componentes, o que torna o sistema mais compacto. E também os componentes do núcleo podem acessar os demais sem qualquer tipo de impedimento. Já as desvantagens é que o sistema pode parar em função de um erro. Também as interfaces e os níveis de funcionalidade não são bem separados nem unificados. O excesso de liberdade torna o sistema muito vulnerável. A outra é a dificuldade em executar alterações no próprio núcleo, pois as dependências e os pontos de interação dos componentes podem não ser evidentes e são muito difíceis de achar. Também é a dificuldade em identificar a origem do problema. Com isso, esse problema pode se alastrar e rapidamente levar até um sistema um colapso no sistema. Também pequenas alterações na estrutura de dados de um componente, se forem acessados diretamente nele, pode ter um impacto indesejado e inesperado nos outros componentes. Alguns exemplos dele é o Linux e o MS-DOS. Agora o próximo tema com o Thales. Vamos lá. Falando um pouco sobre o microkernel, como o próprio nome dele diz, ele é um kernel pequeno, é um micronúcleo. Ele é responsável por cuidar de módulos restritos. Ele contém apenas o código básico necessário para se comunicar com o hardware e carregar um sistema operativo. O microkernel ele inclui apenas protocolos IPC básicos do sistema e memória e funções de gerenciamento. O núcleo dele implementa espaço de memória protegido, algumas atividades, por exemplo, threads, e a comunicação entre as atividades. Fora do núcleo, ele deixa as políticas de escalonamento, política de uso de memória, sistema de arquivos e protocolos de rede. Referente à estrutura dele, os recursos do sistema são acessados através de um protocolo cliente-servidor. Para incluir um novo serviço, basta acrescentar um novo servidor. Mas o ponto crucial é a comunicação entre processos sobre o mesmo processador ou em processadores diferentes, de acordo com o protocolo cliente-servidor. O módulo responsável pela comunicação possui as funções básicas para receber mensagens originárias de outros processadores.
receber resultados de operações executadas remotamente e enviar mensagens desse a outros processadores. A organização é baseada no modelo cliente-servidor, onde os serviços do sistema são basicamente implementados por servidores especializados. Os clientes, que são programas de aplicações, solicitam os serviços ao sistema operacional que encaminha os processos servidores. Esses recebem a solicitação e a executam, enviando o resultado de volta ao microkernel e então à aplicação. As vantagens e as desvantagens, ele tende a ser mais confiável e seguro. Uma falha em componentes auxiliares não derruba todos os sistemas operacionais. Ele só tem o mínimo para dar acesso ao hardware e facilitar o uso. Uma vantagem do microkernel é que ele tenta colocar somente as funções necessárias e deixa tudo o que não precisa estar no núcleo central com serviços auxiliares em processos diferentes e sem privilégios especiais. Outras vantagens é estabilidade, modularidade, robustez e flexibilidade. Caso um subsistema tenha problema, os mecanismos de proteção de memória e os níveis, ele irá confinar, impedindo que a instabilidade se alastre para o restante do sistema. Além disso, é possível customizar o sistema operacional, iniciando componentes necessários ou escolhendo os componentes. Os componentes mais adequados para as aplicações que serão executadas. Uma desvantagem é o baixo desempenho. O custo associado às trocas de mensagens entre componentes pode ser bastante elevado, o que prejudica seu desempenho e diminui a aceitação dessa abordagem. E assim eu finalizo as vantagens e desvantagens. Um exemplo é o Windows NT. Agora, atualmente, o Windows ele é híbrido, possui tanto o microkernel como o kernel monolítico. Porém, anteriormente, o Windows NT ele utilizava somente o microkernel. Agora irei abordar as diferenças entre esses dois tipos de kernel. O monolítico costuma ter melhor performance, porque faz menos mudanças de contexto, por ter um acesso privilegiado em muitas funções. Pode executar de forma mais eficiente. Já o microkernel tem de ser mais confiável e seguro. Uma falha em seus componentes, assim como foi falado em suas vantagens, uma falha em seus componentes auxiliares não derruba todo o sistema operacional. Outro exemplo de diferença um do outro é o filing system. Em um microkernel, normalmente este é um componente isolado. Já no monolítico, ele faz parte do kernel. Drives são outros exemplos. Se eles serão executados dentro do kernel ou fora, depende da filosofia do kernel. Esta depende da filosofia adotada pelo produto, independente de onde vai rodar. Ainda que, obviamente, o local de uso pode afetar sua filosofia. Há sistemas operacionais com um núcleo completo, que até a interface gráfica está no kernel e cabe dentro até de um disquete. Por enquanto é só. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem.